Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Você? Melhor agora, né? Isso, agora Com que a nós minha, vamos com a iniciar minha uma amada e conversa. estimada coleguinha de trabalho. Muito bem. Quero agradecer o carinho seu, a Uhum. sua abertura e disponibilidade de acolher esse projeto com tanto carinho, com tanta Uhum. atenção. A Ana Paula foi muito atenciosa comigo. Eu fiquei muito angustiado com a notícia em Itumbiara, muito magoado, porque além de psicólogo, eu sou marido, e eu também sou pai de três lindos filhos, a Nina, o Dodô e o Henrique. Eu fiquei muito chocado com o desespero, com a dor da situação da família como um todo, Uhum. da falta de recursos afetivos, simbólicos para lidar com as dificuldades da vida. Algumas a gente pode tentar prever, algumas a gente não prevê, elas acontecem. Então eu vi um homem, um marido, um pai sem recurso. Uhum. E essa tragédia acabou ele se desorganizando, entrando em profundo colapso. E esse colapso afetou os filhos, Uhum. um de 8 e um de 12. Liguei para a Ana Paula na hora, Ana, vamos fazer uma live? Vamos conversar. Eu, como especialista em terapia de casais, terapia de adultos, e você, como especialista em terapia de crianças e adolescentes, vamos ajudar a prevenir essas tragédias. E a Ana recebeu o projeto com muito carinho. Muito obrigado, viu? Obrigado você pelo convite. Um tema muito necessário, né? Um tema muito sensível, mas que merece esclarecimento, porque nem sempre os conflitos precisam chegar num cume, chegar num surto e acontecer da forma que aconteceu, né? Porque lugar de conflito é na família e vai acontecer, mas como esse conflito ele é vivido, como esse conflito é entendido, como esse conflito ele é monitorado e é estabilizado por esse casal, por esses pais, né, Rodrigo? Com Isso, certeza. essa é a grande diferença. E aí, gente, nós vamos avançar juntos numa questão muito importante. Nós, eu e Ana Paula, nosso compromisso é com a saúde mental, emocional. O nosso compromisso é com a vida, acima de tudo, a vida. Uhum. Quando você dá entrada no pronto-socorro com o braço quebrado, não cabe ao profissional julgar o que aconteceu que o seu braço acabou fraturando. Cabe a ele cuidar da sua saúde ortopédica, zelar de você. Agora, se foi cair de bicicleta, se foi assim, se foi assado, não compete ele a isso. Não nos compete aqui julgar ninguém. Nos compete aqui cuidar da saúde. Por quê? Tendo saúde, nós temos mais material para lidar com o sofrimento. E sofrimento nós vamos ter. Se morarmos sozinhos, nós teremos conflitos. Se Sim. morarmos numa república com pessoas do trabalho, nós teremos conflito. Se morarmos só com nossos familiares, o conflito é inerente à raça humana, independente do país que a pessoa nasce nele. Uhum. Como lidar com esses conflitos? Isso sempre pode ser aprendido, revisado, sempre novas maneiras podem surgir, desde que essas maneiras visem o indivíduo não se prejudicar e não prejudicar o outro, independente do que aconteceu. Então nós estamos aqui não para julgar ninguém, mas para ajudar você que pode estar passando numa situação dessa e não está encontrando recursos, não está encontrando saídas. E aí vem um jargão da nossa live que eu e a Ana combinamos de falar com vocês. Briga de marido e mulher, a gente mete a colher. Esse é o nosso jargão. Inclusive, Ana, eu estou até pensando em fazer uma camisa. Em briga de marido e mulher, nós metemos a colher. Psicólogos.
É. Nós vamos lançar esse jargão. Por quê? Por que devemos fazer isso, Ana? Por que o nosso jargão? Fala para nós aí. Olha, pessoas que acompanham o casal, familiares que têm a convivência, né? Que seja o próprio pai e a mãe, o sogro e a sogra, enfim, aquelas pessoas que amam aquele casal, né? Que está ali na convivência. A gente não está falando aqui de famílias perfeitas e imperfeitas, não. Nós estamos falando de conflitos que é inerente ao ser humano e às relações humanas, né? As relações sociais, inclusive amorosas, que é o que você está destacando. Então, quando a gente fala de saúde, que é o que você destacou do hospital, é inconcebível hoje pensar o ser humano sem a saúde emocional. Até porque, quando se vai ao médico por uma dor de garganta ou uma dor de ouvido, pode ser viral e pode ser bacteriano. Essa está a grande diferença. Se ela é viral, o ouvido está só vermelho, a garganta está só vermelha, é uma tratativa. Se é infeccioso, bacteriano, é outra tratativa. E se não cuidar, mal fará, como infecção pior e chegar até uma situação de óbito mesmo por causa dessa infecção. Então, a saúde mental, a saúde emocional, que tanto é dita hoje e que é esclarecida, faz parte da saúde do ser humano como um todo. Então, não é sobre ter vergonha ou não ter vergonha sobre esse assunto. Não é por ser perfeito ou imperfeito. Não, é por ser humano. Ser humano, né, Rodrigo? Por isso, desse jargão, em briga de marido e mulher, pode se meter a colher. Tem que meter a colher. E aí, eu faço uma pergunta para você. Você tem seu irmão, a sua irmã, sua filha, seu filho, dando trabalho dentro do relacionamento? Não fique de braços cruzados. Vai lá, toca na campainha, senta com seu filho e fala: o que foi? Por que você está tratando seus filhos assim? Por que você está falando assim com a sua companheira? O que foi que está acontecendo entre vocês? Ah, pai, isso não diz respeito. Não, diz respeito. Diz respeito. Eu não criei um javali, não. Eu não criei um dragãozinho, não. Não, é um ser. Vamos conversar. O que foi? Ah, isso. Mas justifica fazer isso? Eu atendi um paciente uma vez, ele estava numa discussão conjugal. Ele ficou nervoso, inquieto com a situação. Socou a mão na parede. Ele quebrou a mão toda. Até pino ele teve que pôr na mão. E veio com o braço engessado. E o ortopedista falou: você tem que procurar um psicólogo. Você tem que procurar um psicólogo. Porque isso aí que você fez não pode se repetir, não. Senão você vai acabar perdendo a sua mão. Tamanha ansiedade, o nervosismo, a inquietação que ele ficou, ele deferiu um golpe na parede. Que isso? E se ele faz isso na companheira dele? Como assim? Como assim? Não é assim que a gente resolve as coisas. Tá estressado? Arranca a televisão da parede e taca ela no chão igual um Tarzan. Não, um incrível Hulk. Que isso, gente? Quem tá com a pele verde tá com problema de fígado, só pode, velho. Não é assim. Por quê? Porque nós temos conflitos demais. Não tem televisão que chega para quebrar. Não tem mão que chega para dar soco na parede. Resumindo, pagar de incrível Hulk, bebê, não resolve. Não resolve. Porque são conflitos com você mesmo e com o outro. Ana Paula, completa isso aí para mim. E aí nós temos também os conflitos, né, que eles são silenciosos. Como eu dei um exemplo aqui do viral. Eu posso começar, inclusive hoje eu estou até com uma virose. Mas estou aqui firme e forte, me Amém. hidratando. Vamos beber água. Bebe água. Exatamente, me hidratando. A minha garrafinha bem delicada, 1,5 litro. Uhum. Por quê? Porque o vírus morre com a hidratação, não é? Então, se começa um conflito que ele seja silencioso, ele pode piorar. Ah, é uma fase, vai passar? Depende. Depende de como o casal está conduzindo, que você melhor do que eu pode falar sobre isso, sobre esse conflito. Se ele vai se dar brecha para piorar, vai entrar uma bactéria aqui nessa situação viral que eu estou, ou não? Como eu estou contribuindo para isso? Como eu soluciono, inclusive para as crianças, ambientes familiares que têm conflitos,
E são construtivos porque são resolvidos, são sustentados, tem o diálogo, acontece o momento da conversa e que a criança vê isso, é completamente diferente o aprendizado daquela criança que vive num ambiente hostil, que vive num ambiente de grito, que vive num ambiente que traz medo, insegurança, que desqualifica um ao outro. Imagina essa criança, ela precisa de um reparo e de um ambiente seguro. De repente, ela o tempo todo, que é aquele ser que ele ama, que são os pais, que são referência, vive num ambiente hostil. Como essa criança vai ficar? Ela tem um comportamento completamente perturbador, onde aparece na escola, na relação com os amigos, ele fica hostil, ele se retrai. Então, as crianças apresentam vários comportamentos, sintomas do que ela está vivendo. Também com o adolescente. Efeitos desse lar conturbado, né, Ana? Exato, efeitos de um lar que, não, minha criança não está percebendo, está. Sua criança está antenada, ela sente no comportamento, ela não consegue verbalizar aquilo que ela está sentindo, porque ela está em formação, mas aquela energia hostil que fica dentro da casa, na troca de olhares, na fala ríspida, isso tudo a sua criança assimila e ela demonstra no comportamento, porque ela nem sabe nomear. Exatamente. E aí, nós iremos ver uma questão muito importante que a gente precisa refletir. Cuidado! Quando você faz o palpite da Mega Sena, um bilhete só, você já parou para pensar que você corre o sério risco de ganhar? Mas um bilhete só? Pois é. Não passa pela cabeça da pessoa que ao jogar apenas um bilhete com 6 números, ela corre o risco de ganhar. Não corre o risco de ganhar na Mega Sena quem não fez o jogo, quem não fez o seu palpite, quem não fez a sua aposta, não registrou ela nas lotéricas. Mas quem registrou um bilhete, ela corre o sério risco também de vir a ganhar. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você está suspeitando de algo, a sua parceira, o seu parceiro, está numa possível relação extraconjugal, você está preparado para isso? Você está preparado por desvelamento disso? Você aguenta o impacto disso? Como que é isso na sua vida? Mas eu não vou aprofundar sobre isso agora, porque como um bom cavalheiro, pelo menos eu tento ser todos os dias, vou passar a palavra para a Ana Paula. Ana Paula, eu queria fazer algumas perguntas para você, que eu tenho algumas dúvidas. Você poderia esclarecer para mim? Claro, pode perguntar, fica à vontade. Vou perguntar para ela algumas que eu até anotei. Sou Caxias, gente. Pensa numa pessoa de Caxias. Eu comprei até uma garrafinha d'água para hoje. Olha a garrafinha. Chique, parabéns. Ela veio de Itu. Eu achei chiquérrima, gente. Eu vou comprar uma caixa desse Rodrigo, mas antes de você iniciar aqui me perguntando, o Sim. casal, quando ele está... às vezes um percebe a dificuldade. Esse um deve procurar você como profissional, um psicólogo que atende casal, um psicólogo que faz psicoterapia ou análise, somente um membro, dá certo? Como que é isso? A pessoa que está identificando algo errado, está angustiada, está nervosa, está inquieta com isso, ela está percebendo a manifestação de algo potencialmente disfuncional. Ela não pode, ela deve procurar ajuda imediatamente. Ela deve procurar ajuda. E mesmo uma pessoa, ela sozinha, só um membro ali da relação, procurar, traz resultado? Traz resultado porque já começa num processamento dos conflitos, da ansiedade, da angústia, para a gente checar se aquilo que ela anda pensando, hipoteticamente, diz respeito a uma possível realidade ou se diz respeito a uma formação de um pensamento paranoico persecutório proveniente de melancolia
ou ansiedade, ou angústia, ou estresse, ou conflitos com a própria sexualidade. Então, cabe a nós, da área da saúde, observarmos, analisarmos isso a fundo para ver, porque nem sempre aonde há fumaça há fogo. Então, esse membro da família tem que procurar ajuda imediatamente. Consequentemente, procurar trazer o outro para a terapia, que é o companheiro ou a companheira, com certeza. Porque às vezes é difícil os dois virem juntos ao mesmo tempo. Por quê? Porque um tem um insight antecipado. Ele já vai adiantando e, enquanto isso, vai tentando trazer o seu companheiro. Então, a terapia de casal não necessariamente eles têm que estar juntos ao mesmo tempo. Não necessariamente. Sim. Não necessariamente. Porque às vezes também não é possível. Sim. Pelo menos no início, né? Pelo menos no início, às vezes não. Às vezes o companheiro é mais resistente, não entende, ou a companheira. É importante esclarecer isso, sabe, Rodrigo? Porque eu vejo na minha prática, quando as crianças chegam, a demanda chega através da criança ou do adolescente. E, claro, que eles, principalmente a criança, ela vive do ambiente da casa. Esse ambiente da casa retrata como é cada um, daqueles que cuida, daquele que ama, daquele que ampara. Não é isso? Sim. E, às vezes, ou a maioria das vezes, a disfunção está apresentando no comportamento da criança, mas é algo que precisa ajustar no ambiente. Gente do céu, pus no efeito aqui, Ana, me ajuda. Senhor Jesus, eu cliquei onde eu não podia. Opa, aí, pronto, voltou. Perdão, eu fui cumprimentar os nossos convidados e convidadas, cliquei numa coisa. Já passou, gente, vamos, pode ir. Sim, então, esse ajuste no ambiente, na rotina da criança, vai fazer uma grande diferença. E, às vezes, tem um membro que já está querendo, ali os pais conscientizam que é necessário eles buscarem também ajuda para que tenha esse ajuste. Por isso, da minha pergunta, às vezes fazer ou fazerem separados já é terapia de casal, né? Já é terapia de casal. Por quê? Porque os dois juntos, as primeiras sessões não é recomendado, porque o casal já está acostumado a brigar, já está acostumado a discutir e já está acostumado a um pôr a culpa no outro. Qual que foi o problema do Adão e a Eva? A Eva pôs a culpa na cobra. Adão pôs a culpa na Eva. Os dois pôs a culpa na cobra. Pôs a culpa um no outro, pôs a culpa no deles. Antes no deles do que no nosso. E Deus falando. O que aconteceu? Não, por quê? 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 Ele olhou e falou assim, tá difícil. Tá complicado. Sim. Nessa analogia, nós vamos ver o quê? Eu sempre trabalho da seguinte maneira. Vem um sozinho, a gente conversa. Vem o outro sozinho, a gente conversa. Para não dar chance de troca de hostilidade. Até porque o copo está cheio, né, Rodrigo? Até porque o copo está cheio, né? Tá, ó. Eu percebo que as pessoas, às vezes, têm resistência em buscar por não entender como funciona. Acha que vai ter que estar junto, que a exposição vai deixar constrangido tanto um quanto o outro, entende? Por isso, na minha pergunta. E aí, para a gente já começar com o tratamento de autodesenvolvimento e proteção afetiva, dá o espaço individualizado para a pessoa externalizar o que está deixando ela angustiada, o que está deixando ela estressada, o que está deixando ela insegura, dá esse espaço privativo para os dois em momentos diferentes. E aí, quando eu percebo, em certos momentos, eu me reúno com o casal, mas demanda um preparo para isso, para que seja proveitoso, satisfatório e seja um momento criativo. E aí eu tenho uma crítica muito importante a trazer aqui para todos nós. Eu sou o primeiro a me envolver nessa crítica. Você fica adquirindo, acessando conteúdo nas redes sociais, vendo as pessoas fazerem as coisas, viverem as coisas. Mas você está vivendo? Você está realizando?
E você está aplicando na sua vida o material que você está consumindo nas redes sociais? Eu vou lá e assisto um material ligado à escalada. Em seguida, eu vou escalar. Eu vou lá e vejo um material de Carl Gustav Jung. Aí eu vou na minha amada biblioteca. Um dos meus presentes, todo aniversário eu me dou um presente. Em um deles, eu me dei a coleção completa de Carl Gustav Jung. Amo me presentear com ela e amo estudá-la. Por quê? Porque eu tenho que conviver, Ana, e conversar com gente mais inteligente do que eu, para ver se eu dou uma melhoradinha. Então, nesse sentido, eu vejo material do Jung, vou na minha biblioteca e vou buscar pesquisa e estudos na minha biblioteca do Jung. E assim por diante, evitando um problema gravíssimo atual. A inflação de estímulo. A inflação. Estímulo demais, ver coisa demais. E ver coisa que não diz respeito à sua vida. Não diz respeito à sua rotina. Não diz respeito à sua realidade. Não diz respeito à sua cultura. Às vezes não diz respeito ao seu padrão profissional, econômico, social. Aí você fica recebendo estímulo demais, fica ansioso, fica ansiosa, não dorme, fica nervosa, irritadiça. Aí também não adianta, né? É a televisão do cachorro. Vai lá na máquina de assar o frango assado, senta o focinho, queima o nariz no vidro que está quente. Mas comer o frango não vai de jeito nenhum, né? Ana, o que você me fala disso? O ser humano, ele precisa prestar mais atenção nessas manifestações, né? Da emoção. Emoção. Culturalmente, nós não somos... Geração de 40, 50 anos para trás não foi preparado para prestar atenção. Inclusive, eu lembro muito da minha infância de dizer assim, não está escutando, não é criança, fica prestando atenção, não está brincando. Né? Então, nós não fomos educados culturalmente mesmo e de conhecimento, já que você diz de conhecimento, de prestar atenção nas nossas emoções e nomear as emoções. Isso é Então, muito importante. esse é um complicador da atualidade. Eu sinto isso como profissional, vejo isso como profissional, e é o grande dificultador da humanidade em perceber as suas emoções, aceitar e parar de se julgar. A autocobrança, né? De se julgar, eu tenho vergonha de mostrar quem eu sou. E não é sobre ter ou não ter vergonha, é sobre saúde. E saúde a gente fala de relações, aí a gente fala de maternidade, de paternidade, de relacionamento amoroso, porque eu também ouço muito assim, trocar de marido ou esposa é trocar de endereço. Isso é verdade, Rodrigo? Isso é totalmente verdade. Diante de 100 mil pessoas na cidade de Itaúna, a pessoa me separa de um caboclo que é tiro, porrada e bomba. Não dá 4 meses, ela arruma outra bomba atômica. Tiro, porrada e bomba, filhote. E acredita piamente que irá mudá-lo. A escolha do outro diz da demanda de desejos, conflitos e expectativas do inconsciente. Aí ela pinça no meio do universo de pessoas, ela pinça aquele que topa a guerra, que apaga fogo jogando gasolina, mesmo ela custando quase R$7 o litro. Através da psicoterapia, você vai entender a sua demanda do seu inconsciente, o que é que você está projetando no outro, para você esclarecer isso, resolver isso dentro do seu ser, e aí sim sair dessa tendência à repetição do sintoma. O que é sintoma? Querer mudar a pessoa que não quer mudar. Você vai na balada, topa com um cara bebendo. Quer tirar o cara da bebida. Aí o cara te leva para a bebida. Aí você vai em outra balada. Quer ficar com o cara está bebendo. Aí ele quer que você bebe com ele. Você não gosta de companheiro, você gosta de cachaça. Vamos montar um alambique. Ana, deixa eu te perguntar.
Pode. As crianças percebem quando os pais estão em conflito, mesmo quando os pais tentam esconder e velar isso? Demais. As crianças têm canais receptores, né? As crianças, elas vivem e entendem o mundo através dessa percepção. Eu falo sempre isso, Rodrigo. Quais são? Audição, tato, olfato, paladar. Gente, a criança, ela é silenciosa, mas ela capta. As pessoas falam assim, Ana, quando eu vi, ela fez um comentário comigo que eu achava que ela não estava nem prestando atenção. A criança está conectada o tempo todo. E a criança, como ela não nomeia a emoção, ela não consegue ainda, ela capta, aquilo é processado e é manifestado rapidamente. Então a criança sente e reage. Olha, E esse ambiente que a criança está se ele é disfuncional, a criança fica disfuncional. Se ele é agressivo, a criança fica agressiva. Gera insegurança, a criança fica amedrontada. E o que ela está aprendendo das relações? E vem minha pergunta. O que a sua criança está aprendendo de relações amorosas? A história se repete lá no fulano. Fulano me puxou o pai. Mas o que aconteceu nesse ambiente comportamental? Então, eu aqui repito, nós não estamos falando de perfeição ou imperfeição. não. Nós não estamos falando aqui de ter vergonha ou não ter, ou ficar acanhado mesmo, retraído e não procurar ajuda. Não é sobre isso. Nós estamos falando de construção de ser humano e de erros. Como que a gente repara? Como que a gente cuida? Como que a gente administra? É necessário? O que é necessário? Vamos atrás. As pessoas buscam, porque, que bom, isso já é uma melhora e um avanço. As escolas chamam os pais para conversar, às vezes o sinal está aí. Chamam os pais para conversar e pontuam o comportamento da criança. Os pais aceitam e buscam nós, profissionais. Ou, às vezes, por um comentário de um familiar que meteu a colher, né? Igual a gente está falando aqui. Sim. Um familiar meteu a colher e, olha, eu acho que você deveria procurar. Por quê? Está repetitivo, está frequente, está crescente, gerou um incômodo, está ruim, não está satisfatório. A situação não está complementar, deixou de ser companheiro e companheira. A sua criança e o seu adolescente vai dar o grito. O adolescente ainda dá o grito de forma diferente. Ele pode gritar, literalmente. Bater a porta, brigar, ficar mais desobediente, respondão. Eu não estou aqui dizendo puramente da adolescência que tem esse comportamento também por questões hormonais. Eu estou dizendo a grandiosidade disso, o aumento disso, da frequência, o isolamento, para que eu não queira participar dos problemas dos meus pais. Porque ele vai se tornar um mediador, ele vai tomar partido, ele vai começar a guardar segredo. Sem querer, Rodrigo, o casal não faz isso, Rodrigo? Faz. E aí tem uma questão das crianças e do adolescente. E aí tem algo que eu faço um convite a todos nós refletirmos diariamente. Meus pais me trouxeram o ensino, o aprendizado, o estímulo da melhor versão deles. Eles entregaram o melhor deles, na melhor da boa vontade deles. Só que eles são humanos. Eles têm falhas e fragilidades e vulnerabilidades. Cabe a mim respeitar isso neles, tentar entender isso da melhor maneira possível, e cabe a mim uma cura na árvore genealógica muito importante. Procurar ser diferente das demandas conflitivas. Eu sempre vi meu pai trabalhar muito, acordar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, ele já estava trabalhando e chegava em casa à noite, sempre trabalhando muito. Mas tem muito recurso financeiro para as coisas. Falei, eu quero fazer diferente. Eu trabalho, mas a minha qualidade de vida também é diferente em relação a isso. É um trabalho mais intelectualizado,
do que braçal. Percebi que o trabalho braçal ajudou muitas pessoas e cuidou de nós muito bem. Porém, recurso, conforto para ele foi pouco expressivo diante de tanto suor. Eu falei, o quê? Eu prefiro livros do que marreta. Prefiro livros do que taiadeira. Não desmerecendo, mas pensando, vou traçar um caminho diferente. E lá em casa, eu sempre falo para nossos filhos, estudar, se capacitar, entregar a sua melhor versão para o que você está fazendo, para você ter condições de ter uma vida melhor. Então, nesse sentido, se o seu pai tinha problemas com bebida alcoólica, cuidado, faça diferente. Não vai ficar muito envolvido, enlaçada com bebida alcoólica e tentar tirar a pessoa da bebida alcoólica. Não é assim que funciona. Uma pessoa que não acha tanta graça na bebida e acha mais graça em você. Isso é de fazer diferente. Não é criticar, não é pôr defeito, é fazer diferente. E aí vem algo muito importante. Repare você, como você reprime a sua criatividade. Como que você tem uma tendência a reproduzir certas questões do seu pai e da sua mãe no relacionamento conjugal, e eu sempre faço a pergunta, mas e você? Quem é você? Como você quer fazer? O que você espera do seu relacionamento? Como que você quer conduzir o seu relacionamento? Do jeito que a sua mãe fazia, você já me falou, tudo bem. Mas você é filha dela, não é ela. Olha que liberdade que isso nos dá. Isso nos dá uma liberdade criativa. Quando eu estou tocando Johann Sebastian Bach no violoncelo, estou tocando a suíte em sol maior, o prelúdio, como eu sinto ela, como que eu entoo ela no meu coração. Aí eu me expresso através dela. Mas eu não toco igual o Pablo Casals, igual o Rostropovich. Não toco igual a eles, não. Porque eles são deles. Eu toco dando voz ao meu estilo. Você pode estar sufocando o seu estilo, o seu jeito, a sua ternura, a sua graciosidade. Então, o casal, ele precisa pensar, qual a direção do nosso relacionamento? Como que está o nosso relacionamento hoje? Aonde a gente espera que esse relacionamento nos conduza? Por quê? Porque o relacionamento de vocês é uma naú. E nessa naú tem crianças e adolescentes que não sabem se proteger ainda, precisam de vocês para guiar a embarcação, para remar, dar movimento e sentido a essa embarcação e também nutrir essa embarcação com afetos, emoções, sentimentos, atitudes, materialmente falando. Vocês têm feito isso? Outra questão também, Rodrigo, é que as crianças elas não pediram para nascer, né? A criança veio ao mundo fruto do seu desejo, do seu amor, não é isso? Às vezes foi planejado, muito bem planejado, às vezes foi inesperado. Não estava nos planos, mas aconteceu. Então aí a chamada para a responsabilidade é desse adulto que gerou, porque às vezes acontece uma situação imprevisível, mas eu não estou falando disso. Eu não estou falando de gravidez de adolescente, eu não estou falando gravidez de um imaturo. Pode ser até imaturo emocionalmente, mas aconteceu. A partir daí, você é responsável por aquele que você está dando a vida. Você é aquela pessoa que vai gerir, vai amparar, vai cuidar ou não daquele ser indefeso. Aquele ser que está vindo para o mundo e que não sabe nada de nada. É um ser vazio que vai ser preenchido a partir do que você trouxer. Você, pai e mãe. Então, se você não está bem consigo mesmo, você não vai estar bem com seu companheiro, com a sua companheira, e muito menos com seu filho, com a sua filha. Então, qual e aí você é falou a responsabilidade? Você falou uma coisa muito importante, Ana. Repara só, eu vesti uma camisa linda que a Paty me deu, obrigado. Eu vou ficar bonito na live. Você
batom, seu cabelo, seu hair, seu estilo, nosso telefone, a internet. Nós dois estamos entregando a nossa melhor versão para receber vocês que estão conosco da melhor maneira possível. Se eu e a Ana falar que vai visitar a casa de vocês, eu tenho certeza que vai rolar uma sessão faxina antes. Eu tenho certeza. E você vai colocar uma roupa bonita, vai arrumar uma mesa bonita para nos... Pelo menos eu imagino que sim, né? Pelo menos eu imagino que sim. Você vai entregar a sua melhor versão. Aí vem a questão. Pelo fato de vocês estarem há anos juntos, você não tem direito de se envolver com ela, ser humano, e depois virar um crocodilo do Nilo com 600 mil dentes na boca, au, au, dando dentada nela para tudo enquanto é lado. E você também, quando o conheceu, era doce, cantável, leve, graciosa, sorridente, passava até batom. Agora parece o pica-pau. Não espera chegar do trabalho, não conta um caso, não coloca uma música, não põe uma mesa, não cria um ambiente assim, porque tem hora para tudo. Você não topa com seu ginecologista na rua, dessa calça e fala assim, olha, tem um negócio aqui, olha para mim, o que é? Não funciona assim, é um ambiente preparado, é um consultório fechado, privativo, com todo cuidado com a sua higiene, e também para não expor você. As coisas não são assim. Então, eu vejo muito casal trata quem é de fora de casa muito bem e quem é dentro de casa, tiro, porrada e bomba. Não. Isso já é sinal disfuncional. Se você cuida, trata as pessoas do seu ambiente profissional muito bem, em casa, você tem que tratar melhor ainda. Por quê? Porque se vê todo dia, conversa todo dia. Ah, mas não é todo dia que eu estou bem, não? Então fala, ó, desculpa, hoje eu não estou bem, não. Estou mais assim, estou mais assado. Mas vamos tomar um cafezinho? Vai passar, não vou projetar em você, não. Seu companheiro não é saco de pancada. Ele tem que aguentar tudo. Não. Ah, mas eu estou menstruado. Ah, a gente também fica com vocês. Vocês azedam, nós azedam também. Aí se um descontar no outro, vira guerra. Filho também tem que perceber, olhar, né? Ter cuidado com a demanda. Abriu a porta da geladeira, Ana, a porta da geladeira fecha sozinha, a luz do quarto apaga sozinha, o chuveiro depois de 3 horas tem obrigação de funcionar? Responda para mim. O Rodrigo, que eu percebo também, que você pode até me auxiliar aí depois que eu disser, é que quando os filhos nascem, o casal planejou, o casal quis, mas o filho nasceu e acaba gerando um desconforto, um desarranjo mesmo entre o casal, sabe? E isso aflora muitas coisas que gera um terceiro invadindo a relação do casal. Né? Isso pode acontecer, né? Pode acontecer. E aí vem algo muito importante, que todos nós precisamos pensar nisso, todo dia. Bom senso. Por mais que você ache gostoso uma pizza, você vai comer 10 pedaços? Obesidade, hiperglicemia, sobrepeso, sobremedida, vai acabar adoecendo, vai prejudicar a saúde do seu coração. Mas eu gosto de pizza, vai, por mais que você goste. Por mais que você goste. Dessa forma, bom senso na hora de falar, na hora de argumentar, na hora de introduzir seu assunto. Os adjetivos. Começa criticando, xingando, desfazendo, humilhando, menosprezando a pessoa. Mas também tem uma questão aí que a criança pode gerar ciúme entre um e outro? Pode gerar, porque um tem mais facilidade com a criança do que o outro, devido à linguagem, aos afetos. E também aquela questão assim, agora você só dedica a criança, agora você não tem tempo para mim. Exatamente. E aí vem
a questão que o Minotauro fala no treino, o balance. Equilibrar o corpo, a mente, o espírito, o cardio aeróbico, a força, a tolerância, o psicológico, o financeiro. Achar esse balance, ele não está pronto. A gente não nasce com balance pronto. A gente sempre está procurando. E ali também dia aqueles dois estão se tornando pai e mãe, porque não nasceram pai e mãe, né? Estão se construindo tornando. Isso, né? Então, realmente, um filho mexe com a estabilidade emocional do casal. Não é só daquela mãe. Não é só daquela mãe. Não é só daquela mãe que gerou e que colocou o filho no mundo, mas da família, da estrutura casal, né? E aí vem algo importante. Você fala com o filho, vai fazer uma atividade física, mas você faz. Vai andar de bicicleta, mas você anda. Aí você fala, vai de bicicleta com o capacete. O Henrique está indo para a escola, tem dia de bicicleta. Aí eu falo, e o capacete? Ele vai lá e põe. Por quê? Porque eu ando de bicicleta com capacete. Nós andamos no kart com o capacete, com os equipamentos de proteção devidamente colocados. Porque a gente quer brincar no kart. Brincar de dublê piloto corrida. É uma brincadeira lúdica. Mas eu não quero incidente, acidente com aquilo ali, tudo com bom senso. Então, para eu solicitar que ele use capacete, eu tenho que usar capacete. Eu tenho que usar capacete. Para você demandar algo do seu companheiro, eu faço essa pergunta. Você está oferecendo isso para o seu companheiro? Você está exigindo que seu companheiro saia para passear com você, mas você sai para passear com ele? Você está exigindo que ele seja tranquilo com você. Você está tratando ele de forma tranquila? As crianças captam isso, não é, Ana Paula? Sim, as crianças elas estão o tempo todo antenadas, isso como eu disse. E nós, com a responsabilidade dessa maternidade ou dessa paternidade, é um novo momento, é uma nova construção, é um novo descobrir. Como eu disse, ninguém nasce pai e mãe. A criança, ela apresenta e o que eu, ao deparar com aquela manifestação no comportamento, entendo. Isso é coisa de criança, deixa isso para lá, isso vai passar. Isso pode ser um recado, uma mensagem direta, reta, para que você analise como você está nessa atuação da paternidade e da maternidade. Como você está atuando no ambiente da sua casa com a sua esposa, com o seu marido. Exatamente. Eu falo que filhos, eles são reaprender, reorganizar, refazer, ter uma possibilidade de ser diferente do que era. Porque o que era já vinha acontecendo de forma estruturada, tranquila, aquela lua de mel do casal, e de repente o filho vem, mas não é o filho que trouxe o problema. É o filho que veio para agregar a essa família de uma forma divina, maravilhosa, porque o casal quis, e o que você é responsável com isso, e o que você aprende com esse filho e com esse comportamento que ele traz. Exatamente. E agora, para fechar com chave de ouro, eu quero trazer uma dica para todos nós. Eu quero pedir para que vocês compartilhem essas dicas com o máximo de pessoas que vocês puderem, que é o seguinte: a pessoa desorganizada mentalmente, desorganizada emocionalmente, ela dá vários sinais. Ela fala coisas sem pé nem cabeça. Ela tem rompantes verbais de agressividade. Ela toda hora está estragando o carro quando ela tem carro. Toda hora está amassando, esfregando, esfolando, cortando o pneu desse carro. Está quebrando as coisas desse carro. Quando ela é questionada, ela xinga, ela fica nervosa, ela fica agitada. Você vê uma constância
Eu fui fazer rapel semana passada numa pedreira e rapel é abordar a altura de cima para baixo. De cima para baixo. Escalada de baixo para cima. Cheguei no topo da pedreira, tinha uma árvore com muito espinho. Eu estava sem minha luva, fui arredando devagarinho, conectei meu equipamento para descer. Desci, fiz o rapel, tudo bem, tudo ok, beleza. Cheguei em casa, minha mão incomodada, desconfortável. Eu fui olhar, tinha 3 espinhos na minha mão. E o lugar estava bem com um vermelhidão e dolorido. Eu mexia a mão, ficava dolorido. O que isso quer dizer? O nosso corpo fala quando não está bem. E as pessoas percebem. A Paty, você está mexendo a mão, você está com desconforto? Eu estou achando que eu estou com espinho de coqueiro, espinho de árvores na minha mão. Ela falou, deixa eu olhar. Aí ela pegou a agulha e removeu 3 espinhos da minha mão. Enquanto não removeu o espinho, não parou de doer. Não parou de doer. Enquanto não removeu os espinhos. Eram 3. Isso quer dizer o seguinte. Não é normal você ter uma discussão hoje, terça-feira, e ficar rotando nela até sábado. Se você comer uma feijoada hoje, terça-feira, e está rotando ela sábado, você está com infecção intestinal. Você está com pólipo no estômago. Você está com um processo de problema digestivo gravíssimo. Gravíssimo. Você tem que evacuar isso de alguma, tem que vomitar, tem que procurar ajuda, tem que procurar um gastroenterologista. Não é normal. O que você comeu terça, você está rotando aquilo, sabe? O que quer dizer? Não é normal você ficar dias pensando coisa ruim sobre seu companheiro, sobre a sua companheira. Cara ruim, brigando, discutindo, implicando, desfazendo. Porque, mas ela falou isso. Tá, mas ela já se acalmou. Ela já pegou a bandeira branca de paz. Você vai ficar aí, com essa guarda levantada aí, com esse bicão, essa tromba de elefante aí do mastomate aí? Uai, aqui, já pediu desculpa. Mas eu sou rancorosa. Não é vantagem nenhuma, não. Aqui, o câncer de mama, ele não tá nem aí, não. Tá guardando rancor, tá guardando mágoa, tá guardando desacordos no seu coração. O câncer de mama, ó, é comigo mesmo. Não, eu não quero que você tenha câncer de mama. Eu não quero que você tenha infarto. Homem tem tendência a infarto e aneurisma. Por quê? Fica na pressão alta o tempo todo. Aí seu marido se cobra o tempo todo, na pressão alta o tempo todo. Aí você chega para resolver certos conflitos. Mete mais pressão, vai dar aneurisma mesmo. Vai dar aneurisma, vai infartar. Você fica magoada, ressentida, meses, semanas, regurgitando aquilo. Vai dar câncer de mama. Não, não. Aí Jesus, um grande sábio, um grande mestre, disse: quantas vezes tem que perdoar? 77. Entendi. 77 por dia. No outro dia, zero a conta. 77 vezes você perdoa. Por dia. No outro dia, a conta começa com 0. É um novo dia. Se liberte. Eu quero te pedir. Se liberte das mágoas. Se liberte das angústias. Se liberte das frustrações. Outra questão. Sua companheira é um ser vivo. Se você não cativa, não cuida, não zela, não protege, posse você não tem, não. Mas se eu ficar sabendo que ela está com outra, eu vou pirar. Vai pirar não, você vai fazer terapia. Você vai fazer terapia, vai aprender a deixá-la ir com educação e civilidade, porque é mãe de seus filhos. É mãe dos seus filhos. A família dela abriu as portas para você. Ela abriu as portas para você. Você não cuidou dela direito. Ela arrumou quem cuida. Gente, vamos cuidar do seu coração da melhor maneira possível e no momento adequado encontrar uma pessoa que cuide de você de forma diferente e que você seja mais criativo no relacionamento. Nós não temos posse um do outro. Nós compartilhamos. Eu convidei a Ana para estar nessa live. Mostrei para ela minhas motivações. Ela se identificou
e veio somar força. Mas foi um convite. Isso é um ser civilizado. Tem dificuldade de fazer isso? Procura ajuda. A ajuda está aí. Encher a cara de bebida não resolve. Encher a cara de droga não resolve. Comer a pizza, o tabuleiro e um pedaço da mesa também não resolve. Descontar nos filhos também não resolve. Jogos a valer também não resolve. Jogos de azar, torrar também não vai resolver. Rodrigo, então você está dizendo que o casal ele pode se tornar funcional juntos ou se tornar funcional separados também, né? Exatamente isso. Então, nosso objetivo aqui é o seguinte: se você suspeita que o seu companheiro está com um nível de agressividade, ansiedade, inquietação, está falando demais em matar, morrer, conta para os familiares tudo, conta para os vizinhos tudo, conta para os amigos, conta até para os inimigos, conta para todo mundo e fala: ó, você pode parar com esse discurso. Vai para a casa dos seus pais, vai para a casa de um parente, sai de casa. Por quê? Até ele se acalmar. Rodrigo, se ela mas tá com esse discurso, deixa eu fazer um parênteses. Sim. Quando a pessoa está com esse discurso, ela não tem sã consciência para procurar nada. Isso tem que ficar muito claro aqui na nossa enlouquecida live. não, né? A que está falando de matar, morrer, não está mesmo, não. Sim. Precisa de terceiros para intervir. Nós estamos aqui falando de saúde mental, emocional, e nós estamos falando de saúde pública, tá? Então, quando a gente explica isso, não é mimimi de psicoterapia, de psicólogo, não. Isso aqui é sério, porque quando a pessoa tem esse discurso e essa fala, ela não tem condições de procurar ajuda alguma. Ela, ali, eu vou fazer até um comparativo com a criança. Quando a criança ou adolescente manifesta comportamentos disruptivos, estranhos, persistentes, crescentes e negativos, ele não tem a capacidade de resolver. É quando uma pessoa está dando sinais que ela vai ter um surto. Vamos ser claros, né, Rodrigo? Que é o que vem acontecendo com pessoas da nossa sociedade, em casamentos, em famílias destruídas por causa de situações de surtos. Começa pequeno, começa viral, vira bacteriano e toma uma infecção no corpo inteiro generalizada. Então, isso é um surto, para trazer bem claro aqui para a sociedade o que é, e quem está nos assistindo, por que deve se procurar profissionais da área da psiquiatria, da psicologia, para auxiliar. E a criança e o adolescente não tem nada com isso. Não tem nada com o problema que você está vivendo com o seu marido, com a sua companheira, com o seu companheiro. Por favor, as crianças estão pagando uma conta alta por falta de competência, que você é dono do dinheiro da sua casa, de buscar ajuda profissional para resolver a questão. O seu ambiente está pesado e a sua criança está pagando a conta. Vamos parar de tampar o sol com a peneira. E para quê? Aí a escola te chama, o problema está com o colega, o meu filho está antissocial, isolado, com problema de tela. Mas peraí, vamos ver onde é que está o cerne do problema. O cerne, onde tudo começou, e a consequência, onde está a causa. Então, sem ficar tirando a responsabilidade de assumir aquela que é sua, de pai, mãe e casal, responsável pelo ambiente familiar, pela relação do casal e pela relação com os filhos que tem dentro de casa. Ana, então, para fecharmos com chave de ouro o nosso encontro, o parricídio, o feminicídio e o autoextermínio podem ser evitados, não é mesmo? Sim, por favor, e deve. Cada vez mais a nossa sociedade tem que conscientizar disso. É por isso que a gente está aqui no Instagram. Você também está, como vários colegas estão. Vamos descruzar os braços. Exatamente. E deixar de ser refém da violência, né, Ana? Sim, vão investir naquilo que vai ficar para o resto da vida. Exatamente. Se compra celular, se compra tablet, compra o tênis, compra a roupa para mostrar para a sociedade de que está inserido
Mas e o restante? E a essência? Onde que fica isso? E que conta se paga por isso? É para o resto da vida. As marcas, os traumas, são para o resto da vida. E como se quebra esse ciclo? Não é isso que nós temos dito aqui, Rodrigo? É o que você disse. Por que tem que ser repetitivo? Ele é igual ao pai, ele é igual à mãe. E aí? Pois bem, era esse o recado que a gente queria dar hoje, né, Rodrigo? Com certeza. Gente, hoje nós queremos agradecer. Essa live é para vocês. Ela é efeito da nossa resposta. Nós descruzamos os braços. Estamos aqui para ajudar, para contribuir, para conversar sobre, para trazer múltiplas saídas. Compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas possíveis. Se você está vendo seus amigos, seus colegas, as pessoas que você convive desorganizadas, chama para conversar, chama para bater um papo, orienta, aconselha, indica profissionais. Não deixa de qualquer jeito, não. Não fica omisso, não. Não fica omisso. A gente não pode ficar omisso diante do mal. O contato da Ana Paula está aí com vocês. O contato meu está aí com vocês. Vou pedir para que você, que tem uma pergunta, uma dúvida para esclarecer, envie direto para a Ana Paula no direct, porque o nosso tempo já acabou, né? Exatamente. Então, você pode enviar para a Ana Paula no direct dela. Ela vai ter o maior prazer em ajudar e orientar você. Se for uma pergunta relacionada a adultos, terapia de casal, relacionamento, também pode mandar no meu direct. Nós estamos aqui para ajudar vocês. Obrigado pelo dom da vida que você tem. Parabéns para você que está assistindo esse conteúdo. Está assistindo ao vivo aqui conosco e está assistindo ele postado, gravado, que alguém compartilhou. Você está usando as redes sociais para consumir material de qualidade, de edificação. Você ficar consumindo conteúdo de culturas e realidades que não diz respeito à sua, isso está atormentando a sua vida, atormentando a sua cabeça. Deixo agora as palavras finais com a Ana e muito obrigado por esse projeto, por esse momento junto. É o primeiro de vários, viu, Ana? Sim. Rodrigo, eu quero agradecer, porque é sempre bom vir até aqui e falar sobre o que eu mais amo, que é o propósito que eu tenho de vida também como pessoa e profissional, né? Porque sou mãe, sou esposa e zelo pela minha família. Então, todos nós somos passíveis de entender, de aprender e de compreender o que está acontecendo. Por favor, façam a sua parte como responsável adulto que você é, tanto para a sua família, como para os seus filhos, como para o seu companheiro e companheira. Então é isso, Rodrigo. Muito obrigada, tá? E Beijo. espero que tenhamos agregado muito a quem está nos assistindo e possa nos assistir depois. Tá Amém. bom? Gente, a gente vê vocês em outras lives, projetos, saúde, bem-estar e vida sempre. Amém. Um beijo para você. Obrigada. Beijo. Obrigado, Ana. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, família online. Tchau, tchau. Beijo para vocês. A gente se vê.